Olá, tudo bem? Meu nome é Frois, Carlos Frois. Eu sou coordenador da Quatro Tempos. Eu coordeno todos os cursos que acontecem aqui dentro da Quatro Tempos. E hoje eu quero falar um pouco sobre prosperidade. Mas para falar sobre prosperidade, é importante que eu comece por um ponto que talvez seja fundamental para tudo isso que a gente vai falar hoje. Primeiramente, eu quero falar sobre as referências que a gente tem, as referências que a gente recebe. E por que eu quero falar sobre essas referências? Eu quero falar sobre essas referências porque eu vou falar de prosperidade, você fica comigo, eu vou falar um pouco mais de prosperidade. Nós temos um tempo muito bom dentro deste vídeo para a gente falar de determinados temas. E neste dia eu quero falar sobre este tema, que é prosperidade. Mas para falar sobre prosperidade, eu quero falar de pontos que vão ser importantes para você. Independentemente se você um dia vai fazer ou não um workshop, eu acho que isso vai te ajudar muito dentro do seu processo, não é? Vai te ajudar muito na sua vida pessoal, profissional e na sua vida familiar também. Por que eu quero falar de referências? Porque as referências são como uma base, a estrutura que nós temos para a vida que nós levamos hoje. Sim, sabe, o homem aprende nesta vida por referência. Desde que nós somos pequenos, desde que a gente é pequenininho, a gente vem aprendendo por referências. Então, a primeira grande referência da nossa vida é a nossa própria família. Sabe, falar da nossa própria família é falar das coisas que acontecem dentro da nossa família, das coisas que aconteceram e que, afinal de contas, serviram como uma base para que a gente pudesse chegar onde a gente chegou. Se eu tenho tudo que tenho hoje, se já fiz todas as coisas que fiz hoje, é em função desta base que eu tive. Aquilo que eu recebi dentro da minha família, tanto para um lado quanto para o outro. O que eu quero dizer com este lado, tanto para um lado quanto para o outro? Tanto para o bem quanto para o mal. Tudo vive a partir das minhas referências. Desde pequeno, as pessoas vêm me ensinando como é que eu devo fazer as coisas. Eu venho aprendendo ao longo da minha vida como é que eu devo me portar, como é que eu devo pensar, como é que as coisas devem acontecer na minha vida. Então eu utilizo essas referências. E as referências são uma base também para o nosso próprio julgamento. E dizer que a gente nunca vai julgar, isso não é verdade. A gente sempre está julgando e a gente está sempre sendo julgado também. Esta é que é a grande verdade. Então você julga e ao mesmo tempo você é julgado. O tempo todo isso acontece. E certamente que pessoas que vão te encontrar ao longo do seu caminho vão julgá-lo, vão julgá-la. Assim como vão me julgar. Da mesma maneira, você está me vendo pela primeira vez, olha como o julgamento acontece. A gente fica buscando referências no passado, de coisas que a gente já ouviu, de coisas que já disseram para nós, de coisas que já foram trabalhadas aqui conosco. Então a gente fica buscando essas referências e nós fazemos comparações, o tempo inteiro a gente faz comparações. Mas as referências, elas são importantes também para que a gente pense sobre algo. É muito importante falar de referência para a gente refletir sobre algo, sobre as nossas crenças. Então, primeiramente, lembra dessa questão das referências. As referências são a base do julgamento. Bem, como eu disse, as referências são a base do julgamento. E se a gente parar, então, agora, para pensar sobre isso, como é que eu venho julgando também minha relação com a prosperidade? Porque não há como separar a questão da prosperidade com minha relação também com o dinheiro. Então tem alguns temas que eu entendo que eles são extremamente difíceis e complicados para a gente trabalhar, porque eles envolvem algo que está relacionado com o nosso jeito de olhar para o mundo de uma forma muito mais profunda, que são as nossas crenças. Então veja, será que você também não julga a forma como você se relaciona com o dinheiro? Certamente que isso pode acontecer. Estou dizendo que pode acontecer. Mas veja, nossa relação com o dinheiro, nossa relação com o mundo, nossa relação com as pessoas, então elas estão baseadas nas nossas referências, como eu já disse, mas elas são estabelecidas também a partir das nossas crenças. Aquilo que eu acredito de fato. E o que é crença? Crença é isso que foi se estabelecendo, é uma forma de olhar para o mundo que foi se estabelecendo desde que eu sou pequeno também. Então, se você olhar para a questão da prosperidade, se você agora refletir sobre prosperidade,
Você vai refletir também sobre sua relação com o dinheiro e sua relação com as pessoas que têm dinheiro e as pessoas que não têm dinheiro. Isso são coisas que caminham dentro da nossa família de uma forma energética. E talvez as pessoas pensem agora, bom, se estão falando de energia, porque este trabalho deve ser um trabalho esotérico. É tão interessante que quando a gente fala sobre energia, as pessoas confundem esse movimento energético, esta questão energética, com uma questão esotérica. Parece que nós estamos colocando religião no meio, ou parece que a gente está colocando esoterismo no meio, e não é nada disso. Sabe, minha formação original é mecânica, e eu sou muito feliz de ter passado na mecânica. Eu digo isso para todas as pessoas, em todas as palestras que eu faço. Eu trabalho em muitas empresas, eu vou para muitas empresas, faço muito trabalho dentro das empresas, trabalho com muitas pessoas também. Eu atendo em consultório, o dia todo eu atendo em consultório. E todas as pessoas que passam aqui, eu falo para elas sobre essa questão da energia, essa questão energética. E o que é esta questão energética? Veja, daqui a pouco eu vou relacionar esta questão de energia com a questão das referências e das crenças também. Eu quero relacionar tudo isso para que você possa refletir um pouco mais. Então, vamos falar um pouco sobre o que é energia. Energia é uma palavra que vem do grego, quer dizer ação, movimento. E sabe o que acontece? Dentro da nossa própria família, existe um movimento que já vem acontecendo há muitos anos. Na verdade, vários movimentos. E o que são esses movimentos? Esses movimentos foram determinados pelo quê? Eles foram determinados pela nossa relação muito mais profunda com nossas crenças. Então, energia é uma palavra que vem do grego, quer dizer ação, movimento. E há um movimento que existe, é contínuo e sempre vai existir dentro da nossa família, que vai ser determinante para a forma como a gente olha para o mundo. Como já disse, para a forma como a gente olha para o mundo e para a forma como a gente se relaciona com as pessoas e com todos os temas que estão à nossa volta. E prosperidade e a relação com o dinheiro tem muito a ver com tudo isso. Sabe, algumas pessoas, elas olham para as pessoas que têm dinheiro de uma maneira muito reservada. Porque parece que o dinheiro é algo ruim na nossa vida. O dinheiro não é ruim. Ele não é bom e também não é ruim o que o dinheiro faz. O dinheiro nos traz conforto, o dinheiro é fruto do nosso trabalho. Sabe, você trabalha para isso. Agora, também tem uma diferença, né? Tem algumas pessoas que falam a vida inteira, eu trabalho para ganhar dinheiro. Então parece que esta pessoa, ela tem que trabalhar para este fim. Quando, na verdade, sua relação poderia ser uma relação muito diferente. O que eu quero dizer com isso? Imagine que você pudesse trabalhar por prazer. Imagine que você pudesse fazer algo que te dá muito prazer e por conta disso ganhar muito bem, ser bem remunerado em função disto. Sim, mas parece que não. Parece que as pessoas trabalham pelo dinheiro e é interessante porque é como se a gente não pudesse colocar o dinheiro para trabalhar a nosso favor. O dinheiro está aí para trabalhar a nosso favor, o mundo está aí para trabalhar a nosso favor, sempre. Mas a forma como a gente se relaciona é que vai ser determinante. Então nós estamos falando de crenças agora. Sabe, algumas frases que eu gostaria que você repensasse. Veja, água mole em pedra dura, tanto bate até aqui. Mas é lógico, é sempre a mesma frase. Pau que nasce torto morre, sempre a mesma frase. E agora, quais são aquelas que foram criadas dentro da sua família, dentro dessa estrutura familiar? Quais são aquelas que você acredita? Talvez você acredite em algo que seja muito difícil. Algo do tipo assim, eu não posso ter dinheiro, porque o dinheiro não traz felicidade. Veja, isso é uma crença. Como assim o dinheiro não traz felicidade? Se eu tiver dinheiro, eu me afasto das pessoas. Como assim você se afasta das pessoas? Uma crença é algo que foi estabelecido lá atrás, é algo sobre o qual eu nem discuto, está tão presente dentro de mim e muitas vezes eu nem paro para refletir sobre isso. E que de alguma forma vai ser determinante na minha vida para eu poder seguir os meus caminhos, mas há um momento nesta vida onde eu posso olhar para essas crenças, olhar para o lugar onde elas nasceram também.
Sabe, nós temos um trabalho, eu hoje especificamente estou falando um pouco sobre ele também, que é a prosperidade financeira. Mas quando a gente vai falar de prosperidade financeira, basicamente nós não estamos falando de dinheiro. O dinheiro, ele vai acontecer naturalmente dentro desse processo, como muitas outras coisas acontecem na nossa vida. Ele vai ter uma relação dentro deste trabalho de uma forma natural, vai acontecer naturalmente. Nós vamos olhar para isso, afinal, nós estamos falando de prosperidade financeira. Mas isto vai acontecer naturalmente. Antes disso, nós vamos olhar para onde? Antes disso é necessário, e você também. Mesmo que, já disse, mesmo que você nem faça esse workshop, mas é necessário que você olhe para a sua relação, para a relação que você tem com a sua família, e uma relação muito mais profunda com as coisas que aconteceram na sua família. Uma coisa que a gente vê, que é comum, as pessoas quando têm falta do dinheiro, não é? Elas acabam de alguma maneira se excluindo também, ou são excluídas dentro da sociedade. A gente sabe que isso acontece, que isso vai acontecer naturalmente. E isso não é algo que a gente quer. Então, de alguma maneira, de alguma forma, um alerta já foi ligado lá atrás. De alguma forma, esta sinalização, este alerta já foi ligado. E isso me coloca um medo enorme, porque um dos maiores medos que nós temos é o medo de ser excluído, é o medo de ser abandonado. Então nós precisamos primeiro falar desta relação, definir. Quando você busca o dinheiro, o que você quer de verdade na sua vida? Quando você vai estudar, quando você vai trabalhar, quando você quer ganhar um pouquinho melhor, o que você quer na sua vida? Se você começar a responder o que você quer, para que você trabalha, você vai chegar numa resposta que talvez seja a única possível. Eu acho que é uma resposta que a humanidade inteira dá essa resposta. A humanidade inteira fala sobre isso. Sabe o que eu busco? A mesma coisa que você. E a mesma coisa que aquele sujeito que está naquela tribo, que está lá na África. Sabe o que a gente busca? A gente busca ser feliz nessa vida. É o que a gente quer ser feliz. E felicidade e prosperidade, isso tem um significado próprio para cada pessoa. Mas é impossível que a gente passe por tudo isso sem a gente olhar para uma relação muito mais profunda das coisas que a gente verdadeiramente acredita, de frases como essa que eu te trouxe, que estão aqui, gravadas de uma forma profunda dentro de cada um de nós. Então é necessário que a gente primeiro olhe para elas. Mas como é que nós vamos olhar para isso? Sabe, existem formas de olhar para isso. Existem formas da gente buscar respostas. Essas respostas. Mas para buscar essas respostas, tem algo que a gente precisa fazer primeiro. É necessário que antes que surjam as respostas, que venham as questões muito mais profundas. Questões do tipo, como é que o seu pai se relacionou com o dinheiro durante uma vida inteira? Como sua mãe se relacionou com o dinheiro durante uma vida inteira? O que eles disseram para você na sua infância? O que o seu pai falava para você na sua infância sobre o dinheiro? O que você aprendeu sobre isso? Isto ficou gravado. O que sua mãe falou? O que a sua mãe te ensinou sobre o dinheiro? Isto ficou gravado. Está gravado em você. E se você não olhar para isso, se você não atentar para esta questão, é óbvio que talvez você caminhe nesta vida com uma verdade que está desatualizada. E eu não estou dizendo que isso seja uma mentira, é uma verdade, muito pelo contrário. Não é uma mentira, é uma verdade, mas é uma verdade que está gravada a ferro e fogo. Mas como você pode transformar esta verdade? Criando uma alternativa diferente, estabelecendo agora um critério completamente diferente para isto. Primeiramente olhando para essa história. E ninguém diz que é fácil entrar em contato com essas histórias, sabe até por quê? Porque quando nós vivemos uma história como essa, quando nós olhamos para as nossas crenças, e eu já olhei várias vezes para elas, para as minhas eu digo, né? Quando eu olho para as minhas crenças, é fato que isto me traz, naquele momento, uma reflexão muito profunda. Em alguns momentos eu fico muito feliz de entendê-las e de perceber como isto funciona.
Em alguns momentos é lógico que eu fico muito triste. Sabe, às vezes eu me entristeço porque vejo que muitas vezes perdi um tempo enorme na minha vida, seguindo por um caminho que talvez não fosse necessário. Então as crenças, elas são assim. Quando eu estabeleço uma crença, eu sigo por essa crença e eu tenho poucas chances. Quer ver, vou te trazer um outro exemplo disso. Quer ver uma crença que é presente nos relacionamentos? Sabe, algumas mulheres têm uma crença de que nenhum homem presta. Imagine se esta mulher vem com uma crença de que nenhum homem presta. Quais serão as chances de um homem que aparecerá na vida dela? Qual é a minha chance de ter com esta mulher um relacionamento bom, produtivo? Eu nem estou dizendo um relacionamento afetivo, amoroso, estou dizendo de um relacionamento de amizade ou de uma sociedade. Isso vai ser muito difícil. Um outro exemplo disso, talvez um homem tenha uma crença, uma determinada crença, que diz que mulher nenhuma presta. Ou as mulheres são todas iguais. Então, se ele olhar para isso desta forma, se ele olhar para a sua relação com as mulheres desta maneira, como é que este homem vai se relacionar com as mulheres pelo resto da vida? Vai ser algo muito difícil, extremamente difícil. E difícil em que sentido? Ele terá poucas chances com as mulheres e as mulheres também terão poucas chances com ele. Veja que são coisas muito complexas. Mas para essas coisas complexas, nós precisamos de questionamentos profundos. Então é necessário que se faça um trabalho nesse sentido. Eu acho que hoje o mundo oferece para a gente inúmeras possibilidades para a gente trabalhar essas questões. Vou te dar vários exemplos. O mundo oferece para você uma possibilidade de olhar para essas questões através de um treinamento, de um workshop, como esse que a gente está propondo, o Prosperidade Financeira. Sim, porque você chega ali, o que você vai fazer durante o tempo todo? E, olha, não é um treinamento que vai falar de investimento, onde você deve investir o seu dinheiro. Não é um treinamento motivacional, onde a gente vai chegar aqui e vai tocar uma música ou vai trabalhar com você para você sair motivado. Não. É um treinamento onde você vai olhar para a sua história de uma forma direcionada, de uma forma diferente. Então esta é uma possibilidade. Vários treinamentos e cursos que existem por aí, não apenas o nosso, outros também, que você vai poder olhar para esta questão. Um outro exemplo de como você pode olhar para essas questões muito mais profundas. Um trabalho de coaching. Sabe, trabalhos muito bonitos de coaching estão sendo feitos hoje. E hoje eu acho que há um espaço para isso dentro da sociedade. Um espaço muito bonito e muito interessante. As empresas confiam nisso, as pessoas confiam nisso, e elas vão até ali para quê? Para fazer um levantamento da sua vida. Junto com esse coach, ele vai fazer um treinamento, ele vai fazer um questionamento muito profundo sobre sua própria vida. Vai olhar para questões que ele nunca olhou de uma forma diferente, com um suporte diferente. E o que dizer de um processo terapêutico? Eu atendo em terapia e eu vejo muitas coisas acontecendo dentro da minha sala. Pessoas que às vezes vêm com crenças muito profundas e às vezes com questões que estão desatualizadas. É uma pena, mas elas estão desatualizadas e é só isso. Não há nada de errado com isso. Está tudo bem. Então a gente tem que olhar para a gente em primeiro lugar e entender que nós somos assim. Em alguns momentos nós teremos questões, uma forma de olhar para o mundo, uma visão de mundo que talvez esteja desatualizada. Isso está tudo bem. Tudo bem, é natural que isso aconteça. Mas é importante que eu possa olhar para este processo também. Então, o que é uma crença? Crença é uma verdade que se estabeleceu há muito tempo atrás, mas que necessariamente, não precisa ser assim. Então, essa crença é essa verdade que se estabeleceu lá atrás. Reflita sobre isso. Bem, falamos sobre essa questão da verdade, de uma verdade que é intrínseca e que necessariamente não precisa ser assim. Mas eu quero abordar um outro tema agora também, que eu entendo que é importante para a gente poder discutir um pouco, para a gente refletir um pouco sobre. Quero falar um pouco sobre trauma. Né? E o que é trauma de verdade? Né? O que é o trauma?
Trauma é algo que, uma passagem, um fato, um evento, algo que aconteceu na minha vida e que trouxe implicações profundas e que traz, até talvez hoje, implicações profundas. E como se dá um trauma? Depende da carga emocional que eu coloco. Então depende do momento que eu vivi isso e a carga emocional que eu coloquei. Isso vai ser fundamental, óbvio, para a geração de crenças, para a geração e manutenção dessas crenças, mas vai ser fundamental também para a geração de padrões de comportamento negativos e repetitivos. Comportamentos esses que às vezes vão me seguir durante uma vida inteira e que vão trazer essas alterações, né, dentro da minha personalidade. Um trauma traz alterações na minha personalidade. E como acontece um trauma? Às vezes algo que foi dito, algo que foi vivido pode gerar um trauma. Mas algo que não foi dito e algo que não foi vivido também pode gerar um trauma. Muitas vezes aquilo que não foi dito e aquilo que não foi vivido, às vezes tem muito mais peso. E quando eu digo de peso, não é um peso que você carregue, não. Eu digo de peso no sentido de que isto pode trazer implicações maiores, né, mais profundas, aspectos que talvez venham a ser desenvolvidos ao longo da sua vida, que vão ser determinantes nas suas atitudes ou na sua forma de pensar. E aí eu me lembro de uma pequena história, essa história que eu quero trazer, que talvez esteja relacionada a esta questão de prosperidade. Sabe, quando a gente fala de prosperidade, eu falei para você das referências que a gente tem, falei das crenças que a gente tem, e agora eu quero falar dos traumas. Quando a gente fala de prosperidade, como já disse a você, é uma forma da gente se relacionar com o mundo, é uma visão que a gente tem de mundo. Eu entendo que é um tripé que sustenta isso, né? Em primeiro lugar, eu tenho a questão econômica, financeira, que é importante, que é necessária. Veja, de fato, o dinheiro não traz felicidade, mas ele vai me trazer conforto e vai me trazer condições para eu fazer uma série de coisas na minha vida. Então, o primeiro ponto é esta questão das riquezas, de tudo aquilo que eu posso ter em termos de recurso na minha vida. Então, entra o dinheiro, mas entra uma série de outros recursos. Depois, dentro desse tripé, tem um outro lado que é a questão da saúde. A minha saúde física, os recursos que eu tenho que são físicos e que vão ser determinantes para o meu sucesso, para o meu desenvolvimento de uma forma geral. E de um outro lado, nós temos também o nosso relacionamento, o relacionamento com a nossa família, o relacionamento com os nossos amigos. Todo este conjunto vai ser determinante para aquilo que eu chamo de prosperidade, de me sentir bem, de trazer bem-estar, liberdade, uma série de outros sentimentos positivos e nobres que eu quero viver ao longo desta vida. Então, falando sobre essa questão de trauma, quero voltar nessa historinha para você repensar, para você refletir, porque talvez você tenha uma historinha assim também. E veja que às vezes esta história não está nem consciente, ela nem apareceu ainda. E a gente só pode mudar algo nesta vida, só é possível mudar algo nesta vida quando a gente reconhece algo. A partir do momento que eu reconheço algo, aí eu posso mudar algo verdadeiramente. E sem reconhecer eu não consigo fazer mudança, eu não consigo mudar absolutamente nada se eu não reconhecer algo. Então, esta história que eu vou te contar, talvez você tenha uma assim e ainda não reconhece. E um trabalho, esses trabalhos que eu te falei, como treinamento, né, um workshop, como terapia, o coaching, esses trabalhos, eles de uma certa forma, eles nos ajudam a encontrar essas histórias também que ainda não foram reconhecidas. Mas vamos à história. Um garoto um dia sai com sua família e vai para um determinado lugar e ele ouve a seguinte frase: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Sabe, tem algo que é natural, a gente fica pensando o que vai acontecer depois da nossa vida, o que vem depois, etc. E é natural que as pessoas tenham medo. Até porque aquilo que acontece depois da morte, o que vem depois da morte, tem a ver única e exclusivamente com as suas crenças. Sim, olha como as crenças são determinantes, né? Então imagine, esse garoto ouve isso e aí ele vem para casa, essa frase ficou gravada lá na cabecinha dele. E aí num determinado momento, ele vai com seu pai, com a sua mãe, vai assistir um filme
E aí ele vê um animal enorme nesse filme, ele pergunta, pai, que animal é este? Ah, isso aí é um camelo, filho. Um camelo? É. E ele vê o tamanho do camelo, o tamanho daquele bicho. E aí quando ele chega em casa, um dia ele está vendo sua mãe costurar, e a mãe dele diz assim, filho, pega essa outra agulha para mim. E aí ele pega uma agulha para a mãe, e aí ele olha e diz assim, mãe, isso aqui que é uma agulha? Sim, filho. E ele olha para aquele buraquinho que está na agulha. E aí ele fica imaginando, puxa vida, é mais fácil aquele camelo passar por este buraco do que um rico entrar no reino dos céus? Então eu não posso ser rico, não é? Eu jamais vou poder fazer isso. E assim, a gente pode ter traumas e traumas e traumas e questões e histórias que foram contadas e que foram colocadas lá atrás e a gente nem sabe. E a gente ainda não tem ideia. Mas veja, isso pode ficar como uma trava, um trauma na vida de uma pessoa e ela vai seguir em frente com isto, com este pensamento que é desatualizado. Ali tem um porquê daquela história, tem uma questão moral. E o que é uma questão moral? A questão moral, ela envolve conceitos, preconceitos, valores e uma série de outras coisas. Então tem uma questão moral colocada ali por trás. Mas como você vai explicar isso para uma criança? Mas o registro que ficou é um registro que vai ficar para o resto da vida. Sabe? Então talvez você também tenha esses registros. Então hoje, falando de prosperidade, falando desse tema, eu quero trazer uma frase para você do Henry Ford, que eu acho que é uma frase maravilhosa. Henry Ford tinha uma frase que ele dizia assim, se você acha que pode ou acha que não pode, de qualquer forma você está certo. Você está sempre certo. Porque tudo isso é baseado na sua verdade. Então que tal se você puder passar limpo sua história, sua verdade? Nós temos essa oportunidade, essa possibilidade. Você tem a possibilidade de fazer um trabalho como esse. Esse workshop, ou Prosperidade Financeira, ele foi muito bem estudado, muito bem estruturado, de maneira que você possa refletir sobre todas essas questões. Aí talvez você pergunte, pô, mas eu vou olhar para todas essas questões? Lógico que vai. Tem toda uma estrutura dentro do treinamento, dentro deste trabalho, dentro deste workshop, que proporciona a você esta possibilidade. Mas aí vem uma possibilidade muito mais rica ainda. A possibilidade mais rica é de você reescrever tudo isso, de transformar isso, de pegar uma crença limitante e criar uma crença onde você possa potencializar as coisas, onde você possa ir atrás de uma forma diferente, olhando de uma forma diferente. Bom, era o que hoje, assim, de uma forma rápida, veja que é uma forma rápida, eu podia falar para você de prosperidade. O meu desejo é que você reflita sobre essas coisas, que você esteja conosco. Você tem 2 canais aí onde você pode assistir mais vídeos nossos. Um canal, se você procurar no YouTube, você vai encontrar um canal que é TV Quatro Tempos, tudo junto, TV Quatro Tempos. Então você pode procurar esse canal. Aproveite e inscreva-se no canal. Se você gostar dos vídeos, dê um ok, dê um like neles, porque você nos ajuda também a aumentar e continuar com esse trabalho de trazer informações. E tem o meu canal também. Você pode procurar o meu canal no YouTube, que é Carlos Frois. Inscreva-se lá também. Você vai receber outros vídeos, vai estar em contato com outras coisas que a gente faz. Além disso, você tem diversas páginas nossas, onde você pode receber outras informações. Nós estamos no Facebook. O nosso Facebook é Facebook/Quatro Tempos Cursos. Você vai nos encontrar ali. Assim como tem a nossa página, www.quatrotempos.com.br. Você também vai nos encontrar e vai saber mais sobre outras coisas que nós fazemos, outros trabalhos que nós fazemos. Eu espero poder reencontrá-lo numa próxima. E fica aí a minha dica para que você possa olhar para todas essas coisas, refletir sobre elas. E espero que um dia você esteja conosco no Prosperidade Financeira. Eu te aguardo. É um trabalho muito bonito, você vai amar e você vai descobrir muitas coisas sobre você. Então nos vemos num próximo e eu espero te ver dentro do Prosperidade. Até mais, muito obrigado.